professor Gladson Mamed, já lá no início dos anos 2000, e aí vocês podem observar pelas obras dele, tem obras sobre holding, tem obras sobre organização societária, tudo com esse olhar de empresa familiar. Lá nos anos 2000, no início dos anos 2000, ele já estava, né, ele estava atento a quantidade de empresas familiares que existem no Brasil e como que às vezes como que muitas vezes essas relações familiares acabavam atrapalhando o desenvolvimento das empresas. Né? Então, ele, nos estudos, nos livros dele, tem um manual de direito empresarial, tem um livro sobre holding, tem um livro que trata de uma governança corporativa, que eu vou falar aqui um pouquinho. Ele, na obra dele, ele tem esse olhar de que há na origem das empresas brasileiras, já existe essa mistura ou essa aproximação entre o direito societário e o direito das famílias. Quem não é muito difícil a gente não ver uma empresa familiar, né? A gente vê que sim, muitas das empresas, eu não vou falar estatísticas aqui, porque eu ia estar no Instituto Gesmar de conversa fiada, né? Mas, assim, no olhômetro, dá para você perceber, né? As sociedades, via de regra, eu ouso dizer que a maioria são sociedades familiares. É claro que existem muitas sociedades envolvendo, né, mas no modo geral, a gente vê isso, essa coisa da empresa familiar. Eu não vou falar a maioria, não. Desculpa, se eu falei, retiro isso aí. Mas há uma. Você nota o quanto que isso é uma realidade no ordenamento jurídico brasileiro. E o professor Gladson Mamed tem essa sensibilidade em todas as obras dele, ele faz esse recorte. O que me atrai enquanto advogado de família e sucessões. Então fica aqui, não é nem propaganda, é reconhecimento, que depois vieram outras pessoas estudando o tema, mas eu, pelo menos assim, eu, né, que estou com 44 anos, me formei em 2002, o primeiro que eu vi, assim, tratando com esse olhar, conjugando esses aspectos das relações familiares com o direito empresarial, é o professor Gladson Mamed, tá? Inclusive o livro dele, os livros sempre têm formulários, tem gráficos, né? Então, assim, são muito bom para mexer, para trabalhar. E aí eu fiz esses recortes, gente. Olha só, o que podem tratar os acordos envolvendo os cotistas e os acionistas. Vejam, são acordos autônomos à sociedade. É claro, né, que você não pode ignorar, por exemplo, o objeto social da sociedade. Quando eu falo autônomo, quer dizer assim, que são feitos instrumentos à parte, mas que é óbvio, tem que levar em conta, afinal de contas, o que a sociedade trata. Mas veja o que pode ser pactuado. Obrigação dos titulares da cotas sociais ou ações a outorgarem procuração aos gestores do patrimônio, ex-titulares. Eu vou falar agora, daqui a pouco aí, nós já falamos na aula passada, né, na questão da doação das cotas, né? Você pode doar as cotas, não necessariamente continuar com o usufruto e fazer uma procuração, outorgar uma procuração para que aquele que doou as cotas continue gerindo ali a empresa. Essa questão da doação das cotas, ou transferência das cotas, também uma situação que as pessoas têm usado no planejamento sucessório patrimonial, é de transferindo paulatinamente as cotas. E transferindo aos poucos as cotas. Né? Isso é possível e é legal. Aí é óbvio, vou doar um pouco esse ano, vou pagar tributo. Vou doar um pouco ano que vem, vou pagar tributo. E é claro, essas doações sempre respeitando a legítima, sempre respeitando a vocação hereditária, sempre respeitando na eventualidade de ser não ser uma exceção, né, um adiantamento da legítima, observando lá o 2006 do Código Civil, né, com todos os cuidados que a gente já falou aqui várias vezes. Então, vejam, pode ter também proibição de inserção de novos sócios ou limitação de inserção de novos sócios. Importantíssimo isso, né? Se você quer uma empresa familiar, onde você vai centralizar aquela empresa familiar, o patrimônio, além do desenvolvimento de uma atividade econômica, um patrimônio que eventualmente será transferido a título de sucessão,
limitar a entrada e saída de sócios é fundamental, né? Não só numa sociedade limitada, mas também na própria sociedade anônima. E aí veja porque o cuidado também. A sociedade anônima, mesmo de capital fechado, como o próprio nome diz, ela, ela busca, não é blindar, né? Mas deixar cada vez mais desconhecido, anônimo, os seus sócios, né? Para falar o óbvio, mas tanto que o pessoal aí tem vendido essa ideia da sociedade anônima, porque quando você consulta lá na junta comercial, aparece lá quem que é o gestor, quem que é o administrador. Para você saber quem que é os acionistas, você tem que ir especificamente lá no livro de acionistas. E aí, se você faz uma pesquisa rápida para saber quem são os sócios, aí, ou quem são os dirigentes, né, quem são responsáveis por aquela sociedade anônima, não aparece todos os acionistas. E aí cria-se essa ideia que o sujeito vai fazer uma sociedade anônima de capital fechado e ele está, entre aspas, brindado. Porque é uma pesquisa mais. Uma pesquisa mais superficial não encontra necessariamente aquele determinado acionista. Mas aí você vai lá, fazer uma pesquisa no livro de acionistas, vai estar o nome do sujeito lá, quantas ações que ele tem, você vai poder penhorar, fazer o que bem entender. Né? Mas tem esse pessoal. E aí eu já tive isso lá no escritório. O sujeito chegou para mim e falou assim: aqui, ó, eu tenho não sei quantas ações aqui dessa sociedade, aqui, ó, você vai na junta comercial, não aparece meu nome aqui, não. Só aparece o nome da pessoa que eu coloquei aqui como administrador. Falei, beleza, que bom. Só que você continua como acionista e é só pesquisar no livro de ações que você vai saber que eu sou acionista e vai piorar, se for o caso. Né? Isso não vai te isentar. Isso não é blindagem patrimonial. Né? Continuando. C. Vedação de contratação de membros da família. Dependendo da situação, isso pode gerar um problema. Direito de preferência e de call option. Aí vem os termos, né? Depois eu vou falar da tag along e da drag along. Call option, que permite que os ex-titulares do patrimônio comprem novamente as cotas sociais por um preço pré-ajustado. Seria uma escapada, né, ali. Olha, vou te ceder essas ações, e aí a gente vai observar como é que vai desenvolver. Aí depois de tanto tempo, eu posso vir a receber de novo, né, ou a comprar de novo, ou que essas ações sejam restituídas para mim, dependendo da minha opção ou não. Pode ser uma forma, né? Porque você deixar uma coisa, pelo menos assim, fazer um teste, um período de teste. Importante. Forma de distribuição de lucros em acordo de acionistas? Sim, pode. Pode. Você pode fazer um combinado. Além, sem ignorar o contrato social, sem ignorar lá o estatuto, tá bom? As cláusulas tag along e drag along. O que é isso, gente? Essas tag along é de proteção ao acionista minoritário. E drag along é de proteção ao acionista majoritário. Para evitar, né, que tendo em vista os sistemas de votação, o sistema do eventual conselho diretor, assim, para evitar que, em razão ali daquela estrutura societária, seja prejudicado um ou outro sócio. E aí, assim, essas cláusulas são usadas, por óbvio, né, no âmbito empresarial, mas no âmbito de planejamento sucessório patrimonial é importante, principalmente quando, por exemplo, há essa opção de ir transferindo pouco a pouco o patrimônio para os herdeiros. E aí, para evitar que amanhã ou depois o sujeito vai transferindo pouco a pouco o patrimônio para os herdeiros, e aí um dos herdeiros casa, vem a figura da nora, vem a figura do genro, né, e fala lá na cabeça lá do herdeiro, que aí dá problema, e aí, nada contra a nora, contra o genro, né, eu sou genro, sou genro de alguém, né, mas eu quero dizer assim que as relações são dinâmicas, a gente já falou isso várias vezes, a pessoa pode deitar de um jeito e acordar de outro, acordar com um humor diferente, né? Então, importante pensar nisso. Condições de entrada e saída de sócio, a gente falou, por óbvio.
Métodos alternativos de solução de conflito. Eu acho esse ponto aqui importantíssimo. Importantíssimo. Prever a possibilidade de sessões de mediação quando há determinadas discordâncias, pode dar certo. Pode dar certo. E quando a gente tem exemplo prático, que você vê isso mesmo, um terceiro mediador pode conversar e pode chegar num acordo. Claro, gente, a mediação, ela passa, ou ela é imprescindível, a sinceridade de propósito, né, gente? Acho que qualquer método de autocomposição parte de uma sinceridade de propósito. Porque se o cara quer passar a perna no outro, se o cara quer ganhar tempo, se o cara não quer resolver, não adianta, aí a mediação não vai dar certo mesmo, não. Mas partindo de uma ideia, de um universo, em que as partes estão realmente dispostas a solucionarem e evitarem um conflito, a mediação é um instrumento fundamental. E chega a dizer que o único instrumento, na base da conversa, que vai ter que chegar num acordo. Por quê, gente? Volto a dizer, a menos que um esteja querendo passar a perna no outro, um queira prejudicar deliberadamente o outro, um quer usar aquele processo sucessório ali como uma forma de vingança, né? Agora que ele vai ver, agora eu vou criar problema aqui para ele, né? Enfim, não se há essa questão, não há mediação que resolva. Se há esse espírito revanchista, justiceiro, etc., não há mediação que resolva, tá? Agora, se há sinceridade no propósito que a pessoa quer ficar livre daquele desconforto, daquele litígio, daquela questão, a mediação sim é importantíssima. Então, você prevê isso nos seus contratos sociais, prevê isso nos estatutos, que com esse olhar, né, do planejamento sucessório patrimonial seria uma grande forma de solucionar brigas aí, querelas envolvendo cotas e ações.